A palavra do Senhor o encontra nesta manhã no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho no Novo Testamento, Mateus e Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos ao capítulo 10 de Marcos e vamos focar do verso 5 ao verso 9. Marcos, Evangelho, registro da pessoa, vida, obra de Cristo, nas palavras do evangelista Marcos. Marcos 10, 5 a 9, palavra de Deus então para o seu coração, para esta igreja, que todos nós possamos receber com atenção, coração aberto, a palavra do Senhor nesta manhã. Ouçamos a palavra. A narrativa diz, vou começar com o verso 4. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Palavras do Senhor Jesus Cristo instruindo. O contexto aqui era o debate do divórcio. Nós não vamos focar neste assunto aqui, que é o motivador da discussão, mas nas verdades subjacentes que Jesus coloca, versos 5 a 9. E ele cita duas passagens de Gênesis. Quando Jesus aborda a questão do casamento, há dois momentos aqui que ele cita passagens de Gênesis, lá da criação, do princípio, do primórdio da humanidade, iniciado por Deus. E uma das citações dele está em Gênesis capítulo 1, quando fala da ação de Deus, a decisão de Deus criar o ser humano. Gênesis 1, 26 e 27 diz: Então disse Deus, dentro da Trindade, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E esta última parte aqui Jesus cita então lá em Marcos. Criados à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Mas Jesus também cita Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, diz em Gênesis 2, Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Palavras que Jesus cita em Marcos. Vamos ler o texto de Marcos mais uma vez. Então, há uma pergunta, inicia com uma pergunta sobre divórcio, se era permitido ou não, conforme a lei dada por Moisés. E trazem essa interrogação para Jesus. Verso 4, eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Acabamos de receber a palavra do Senhor. É uma vaca e é uma galinha. Lá está o animal diante de quem faz a pergunta e diante de quem ouve.
é uma vaca ou uma galinha? Quem ouve a pergunta responde: não é uma vaca, não pode ser uma vaca, é uma galinha realmente. É bípede, é pequeno, tem penas, voa, ainda que limitadamente, mas voa, tem asas, põe ovos, não é uma vaca, é uma galinha. Quem fez a pergunta disse: não é uma questão dessas definições, é uma questão daquilo que eu prefiro, daquilo que eu gosto, da minha perspectiva. E eu aprecio vaca, não aprecio galinha, aquilo é uma vaca. Mas é bípede, mas é pequeno, tem penas, voa, põe ovos, não importa. O que importa é a minha perspectiva, a minha opinião, e aquilo que agrada a minha afetividade, aquilo que eu aprecio vaca e não aprecio galinha. Há uma definição ou não há uma definição? Como é que chegamos a uma definição? Ela é algo concreto, é objetivo, ou é algo aleatório, arbitrário? Não existe esse tipo de coisa chamada definição do mundo, da realidade, daquilo que nós conhecemos. Que dias desafiadores que nós vivemos, porque é justamente essa questão de definir a realidade que está sendo questionado e ferozmente lutado para se dar uma nova forma de entender, altamente questionável. A questão toda, e eu quero que você nesta manhã se esforce para caminhar comigo, porque estamos falando de algo crucial neste momento de história que eu e você vivemos, agora mesmo. A questão toda é a âncora. Onde que nós ancoramos o nosso conhecimento, a nossa perspectiva de realidade, as nossas definições de realidade? Se preferirmos, podemos usar a palavra referência. Qual é a nossa referência para definirmos a realidade, as verdades da vida? Qual é a nossa referência? No que, onde nós ancoramos? A partir do que nós vemos e analisamos? Que óculos nós usamos, que lentes para ver a realidade e dizer é isto, não é isto, é aquilo, não é aquilo? Qual é? Essa é a questão profunda. E nós temos diante de nós duas possibilidades. Uma é a cultura, o pensamento dominante na sociedade. Então a cultura, o pensamento dominante, aquilo que prevalecer na maior parte da mentalidade, ainda que nunca é total, mas aquilo que prevalecer mais na sociedade da cultura, é isso que define. Aquilo que a cultura, então a sociedade na sua maior parte, mentalidade, disser, é isso, esta é a âncora, esta é a referência do conhecimento da realidade. Esse é um caminho, essa é uma âncora. Há uma outra, a revelação, a palavra de Deus. Sim, nós consideramos a mentalidade, sim, nós consideramos a realidade, mas, primeiramente, é a revelação e a palavra de Deus. Seria, então, a nossa âncora, a nossa referência para definirmos a realidade, a cultura, o pensamento dominante, isto é, aquilo que domina a mídia bombardeia na sua maior parte a nossa cabeça e nosso coração, seria então, consequentemente, aquilo que domina a visão na universidade, os pensadores humanistas, seria aquilo então que domina a mentalidade da arte, dos artistas, seria aquilo que domina um partido político ou uma ideologia que abraça diversos partidos políticos, isto é a cultura, seria isto que define a realidade, ou seria a palavra de Deus a revelação para nós? Eis a questão, essa é a questão profunda. Qual é a nossa âncora? Qual é a nossa referência para definir a realidade concreta e até abstrata? Não somente uma questão de vaca e galinha, mas também de ser humano. O que é o ser humano? E mais, também o abstrato, os valores espirituais, o que é amor,
o que é a justiça. São entidades com as quais temos que viver, e naturalmente está em nós e na nossa convivência, a realidade, e também a forma de nos percebermos, existirmos. Qual é a ética, qual é a moral, de onde está a referência, de onde vem a referência, onde está a âncora que nos diz como devemos interpretar a realidade e recebê-la. Bem, Jesus é questionado, o que ele faz para responder? Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada, se refere à palavra de Deus na sua revelação anterior. Ele se reporta ao que é a palavra de Deus em Gênesis. Jesus tem uma âncora muito bem definida, não poderia ser diferente, porque ele seria uma incoerência, sendo ele a própria palavra de Deus. Ele tem a sua palavra, que é tanta autoridade quanto Gênesis, porque ele é a palavra de Deus encarnada, é Deus conosco. Mas ele, então, nessa coerência, vai se voltar à palavra de Deus nos dada, escrita Gênesis. Ele vai citar Gênesis 2 vezes, para definir a realidade ser humano e matrimônio. Ele não se volta para a cultura. A cultura está debatendo, é divórcio, não é divórcio, pode, não pode, aquelas coisas todas. E há duas correntes ali envolvidas na interpretação, na questão do divórcio, dentro dos pensadores judaicos, rabinos, e há esse debate. Jesus vai se voltar para a palavra de Deus no primórdio, no início. A cultura ou a palavra, qual é a sua âncora, meu irmão, minha irmã? É muito fácil nesses dias nos dizermos cristãos e crentes, inclusive da palavra de Deus, recebê-la como palavra de Deus, e sutilmente nossa cabeça ter sido influenciada e nós estarmos pensando com a cultura, com a mentalidade mundana, humanista, isto é, primeiramente usando a verdade humana como referência. Não é que nós ignoramos a cultura, não é que ela não possa ter lugar em nossas vidas, mas não como primordial, como basilar. Primeiro a palavra, depois a partir da palavra nós filtramos a cultura, nós fazemos a crítica da cultura. E aquilo que dizemos sim e aquilo que dissemos não. Aquilo que nós rejeitamos e aquilo que nós aceitamos, porque nosso filtro, nossa âncora, nossa referência não é o partido, não é a universidade, não são pensadores humanistas, não são os artistas, não é a mídia, é a palavra de Deus. A partir dela nós vemos a realidade, primeiramente, a realidade de quem é o ser humano e então o matrimônio. Nós encontramos Jesus então neste debate tremendo aqui. A palavra de Deus define tudo. Mas quero apontar para vocês 3 critérios muito importantes. Sei que talvez você não vai memorizá-los totalmente, mas procure acompanhar no momento. Há 3 critérios, quando nós pensamos na verdade, naquilo que deve definir ou que está definindo. Deve ser algo que define a realidade como ela é, mundo e ser humano. Define a existência, o significado da existência, o que é existir, qual é o propósito da existência, por que essas coisas todas existem, por que o ser humano existe, por que eu existo, qual é o significado, o propósito. E a ética, comportamento, como é que o ser humano deve se comportar, como é que eu devo me comportar, quais são os valores, o sim e o não, o certo e o errado, que está diante de nós a cada ação que vamos fazer. É certa essa ação ou é errada essa ação? É certo ou errado? E depois há aquelas pontuais maiores que chegam em momentos chaves das nossas vidas. Então, a questão de irmos para a cultura ou para a palavra é tremendo, porque a âncora, a referência, seja a cultura ou a palavra, vai definir nossa visão de mundo, de realidade, de quem é o ser humano, e então as suas ações, vai definir a proposta, o significado, o propósito e significado de eu existir, de eu estar neste mundo, de eu ter vir a este mundo, e vai definir então a minha forma de comportar, minha ética, minha moral. A questão da âncora, da referência, precisa ficar muito claro para você. Um dos problemas é o pensamento superficial, eis um grande problema. Isto é, nós pensamos naquilo que é subsequente e não aquilo que é basilar, primordial. Nós não podemos discutir, por exemplo, a questão
do sexo, sem primeiro nós definirmos qual é a nossa âncora. Aonde ou no que estamos nos reportando para falar sobre isto. E por isso a conversa fica truncada e chega a lugar nenhum, e ela fica superficial. Porque nós, antes de discutirmos, por exemplo, o ser humano, a sua ética, como ele deve viver, precisamos definir qual é a nossa âncora, qual é a nossa referência. Enquanto isso não acontecer, vamos caminhar em confusão e não vamos ter a verdadeira discussão e debate do assunto. A âncora, a referência, é a pressuposição, é o que vem primeiro, a suposição que vem primeiro. E depois, a partir dali, as coisas vão se definir para um lado ou para o outro. Nós vivemos no regime da democracia. O que é esse negócio? Nos nossos dias não é tão simples como já foi há 2, 3 décadas atrás. Nós vamos tomar democracia num sentido muito amplo. Democracia como aquilo que, com votos, com um sistema de voto, buscando o que a maioria pensa, ou não, é a mentalidade dominante e que rege valores e comportamentos das pessoas. Se formos a países onde não há democracia como nós pensamos, ou pelo menos pensávamos, vamos falar, por exemplo, de uma Arábia Saudita, um Kuwait, um Catar, não há, ninguém elege governante lá, é tradição familiar, é de pai para filho, etc. Mas há uma mentalidade dominante ali. Então, pensando em democracia naquilo que o povo abraça como valores de vida, como forma de comportamento, definição de que ele é como ser humano e como sociedade. Mas a democracia, como nós pensamos na questão do voto, que seria o quê? A liberdade de se opinar, mas tudo está mudando muito, porque a democracia hoje não é realmente liberdade de opinar. Sempre pensei que era isso, aprendi assim, até na escola, quando era criança, depois adolescente, em certas classes, mas noto que já não é assim, não é a livre expressão, não pode se discordar, mas enfim, para a nossa visão, democracia, então, como aquela mentalidade dominante, sempre existe. Em regimes com votos ou sem votos, há uma forma de se ver a vida que é aceita na maior parte das pessoas. A questão é, qual é a âncora, qual a referência desta mentalidade dominante na sociedade, numa cultura? Qual é o pensamento dominante, qual é a âncora desta cultura? Pode ser a revelação, isto é, nós já tivemos, não sociedades, culturas inteiramente cristãs, mas nós já tivemos, especialmente no Ocidente, culturas e sociedades que a mentalidade dominante era muito formatada pela palavra de Deus. Na maior parte dos casos isso já se foi, mas por décadas viveram assim. O pensamento geral era dominado pelos parâmetros da revelação da palavra de Deus, a Bíblia, o ensino de Cristo. Culturas do passado que não conheceram a palavra, como os filósofos gregos, eles pensavam mais no sentido de uma lei natural, não tinham conhecimento da palavra, mas entendiam que as verdades nossas não podem ser decididas de forma imanente, isto é a partir de nós, mas há de haver uma lei natural, algo que transcende a nós e que torna aquilo que é verdade sempre verdade. Por exemplo, matar é sempre errado, independente de qualquer outra coisa. Mesmo que não haja uma lei, assassinar é errado. A lei natural. Ainda que não seja iluminado pela revelação, ainda assim crê em algo que, como referência, que está acima do ser humano. Mas o que domina os nossos dias, a mentalidade dominante, abandonou isto, revelação, abandonou qualquer ideia de lei natural que transcende o indivíduo, está acima da sociedade e transcende os tempos, inclusive. Não. Agora pensa-se no subjetivismo, isto é, o que o indivíduo quer, a pessoa quer, e então cria um relativismo. Tudo é relativo a mim e depois relativo à mentalidade dominante que soma a maioria daquilo que as pessoas querem na sua individualidade. Então, aí não mais a revelação, não mais a âncora da revelação, e muito menos, inclusive, da lei natural,
mas um relativismo a partir de um subjetivismo daquilo que se quer, se pensa no momento. O que isso aprova? Aprova coisas interessantes. Há uma grita, por exemplo, no momento, porque diz que muitas crianças Yanomami estão morrendo, estão lá com fome. Mas eu li que a maior causa de morte entre crianças, pelo menos um tempo atrás, não sei se é assim hoje, mas uma estatística de tempos atrás que eu li, que entre esses povos, ou este povo Yanomami, a maior causa de morte em crianças de 1 ano para baixo era o infanticídio, e é o infanticídio até hoje. A mãe vai para o meio do mato, para a luz, da luz, e certas crianças são rejeitadas. Se nasce com algum chamado defeito. Também há uma preferência para que o primeiro filho seja homem, não seja mulher. Ter um primeiro filho mulher não é vantajoso ali, naquela cultura. Então, há um sufocar da criança. Para que, inclusive, a mãe, não amamentando, possa engravidar mais rapidamente e tentar outra vez um bebê de acordo com a expectativa. De um lado, uma cultura que fica revoltada que crianças estão morrendo de fome. De outro lado, nada faz e diz que está certo assim praticar o infanticídio, porque isso pertence à cultura deles. É o barulho dos nossos dias, quando qualquer transcendente de referência para interpretarmos realidade a nossa vida foi jogado fora. Os tupinambás praticavam o canibalismo aqui na nossa terra, quando os europeus chegaram. E nós ouvimos falar muito sobre os europeus sendo cruéis, etc., em muitas suas ações, e devem ter sido realmente. Mas a ideia é que esses europeus eram cruéis, mas encontraram aqui o povo mais inocente do mundo, mais puro do mundo, na sua moral. Julgamentos desequilibrados, conforme interessa o momento, e defesas de ideologia, então qualquer ginástica cabe. Relativismo. Se é assim, então os nazistas, o pensamento nazista que dominou a Alemanha estava certo quando eliminou judeus de forma conveniente e gratuita. Porque, afinal de contas, era o pensamento dominante, a verdade é relativa àquilo que é subjetivo, que se quer como sociedade, como indivíduo. A China, até pouco tempo atrás, colocou a política de apenas um filho por família, por casal. E nós sabemos que facilmente se engravida uma vez e pode acontecer de engravidar uma segunda vez. Então era obrigado o aborto. Milhões e milhões de crianças pereceram com aborto. Na China, recentemente. A questão é, para onde nós olhamos para dirigir nosso caminho? Qual a nossa referência? Onde nós ancoramos as propostas de vida? Qual é a pressuposição, aquilo que vem primeiro, a base, o fundamento, diante do que nós definimos o que vem depois? E aí nós vamos lembrar de um campo da filosofia, eu espero que você já tenha ouvido essa palavra, epistemologia. O que é isso? É o campo da filosofia que estuda o conhecimento, o que nós conhecemos e como nós conhecemos. É um campo amplo, uma discussão ampla. Como é que nós sabemos das coisas? E eu quero propor aqui a questão de se conhecer a verdade, epistemologia, do ponto de vista que é realmente aquele ponto de vista cristão e coerente com a palavra de Deus. Quando pensamos em verdade, nós primeiramente pensamos naquilo que corresponde à realidade. Precisa corresponder à realidade. Então, há uma realidade definida, e ela definida precisa ser algo que corresponde ao que é. Então, se é galinha, é galinha, se é vaca, é vaca. Não é uma questão da minha preferência pessoal. É o que está lá, é objetivo. Você olha, eu olho e dissemos, é um animal bípede, tem penas, põe ovos, é um tamanho pequeno,
então isso você vê, eu vejo, é algo subjetivo, sim, é porque é a minha visão, é a sua visão, mas sujeito, submetido à objetividade, porque lá está esse objeto dessa forma que você pode ver e eu posso ver dessa forma. Correspondência à realidade. Isso foi jogado fora, não é mais assim nos nossos dias. Mas não somente correspondência à realidade, mas também uma coerência nas afirmativas. Não pode ser galinha ali, aquele bípede com penas, etc., e outro animal igualzinho a dizer, não, mas esse não é galinha. Tem que ter uma coerência das afirmativas. Eu não posso dizer, olha, assassinar é crime, e depois defende-se, como já se defende nos nossos dias, aborto aos 9 meses de idade. É preciso coerência nas afirmativas. Não posso dizer que é somente quando me convém, só quando me interessa, e dizer que não é, quando também não me interessa. E, finalmente, além de correspondência com a verdade e coerência nas afirmativas, precisa ser algo que tem viabilidade existencial. Isso dá para viver com isso? Isso funciona na prática ou não? Se eu começar a chamar galinha de vaca, isso muda tudo. Se eu chamar galinha de vaca, vou querer tirar leite da galinha. Não é viável existencialmente. Por exemplo, a defesa de sexo homossexual, como então algo normal, como qualquer outra forma. E se toda a humanidade optar por essa opção? É possível, não é? Em hipótese, é possível. O que aconteceria com o ser humano, como humanidade? O que aconteceria? Continuaria a existir a humanidade, tendo em vista que a homossexualidade é estéril, naturalmente estéril. A questão da viabilidade e outras questões mais poderíamos colocar. Mas lembre-se que algo novo aconteceu. Falando em epistemologia, a busca da verdade, pensando na correspondência com a realidade, na coerência das afirmativas e na viabilidade existencial. Surgiu, então, algo com essa mudança toda, onde se abandonou correspondência com a realidade, onde se abandonou coerência afirmativas, onde se abandonou a viabilidade existencial, e verdade passou a ser subjetiva. E isso domina a mentalidade atual. Surgiu algo chamado, então, pós-verdade. Essa palavra marcou época, em termos de se tornar oficial, em 1986, quando entrou para o dicionário de Oxford. Pós-verdade. O que é a pós-verdade? Hoje se crê na pós-verdade, onde já não é mais a verdade, não mais a correspondência com a realidade, não mais a coerência das afirmativas, não mais a viabilidade existencial. Pós-verdade é verdade entendida como aquilo que, em primeiro lugar, é uma crença pessoal minha e, segundo, apela para a minha afetividade. Afetividade e crença pessoal, isto é subjetiva, não há objetividade lá fora, que eu e você olhamos a mesma coisa e temos que lutar com a mesma ideia que está fixa lá, e até ter um debate, mas nós dois podemos olhar o objeto e conversar, ou até o valor, o que é justiça, o que é amor. Não. É uma questão pessoal da minha crença, e segundo, afetivo. Inclusive, esta revolução sexual toda que está aí é baseada nesta visão de verdade, chamada pós-verdade. Uma questão de crença pessoal e uma questão de afetividade. Isso tem viabilidade existencial. Lá estou eu, na calçada, numa avenida, preciso atravessar a avenida. Aí eu olho e vem um ônibus em alta velocidade. É hora de atravessar ou não é? Se eu atravessar, o ônibus me arrebenta. Precisaria esperar o ônibus. Mas eu quero atravessar. O que me agrada é atravessar agora. Sabe, eu creio que o ônibus não está vindo, vou atravessar. Não adianta. A objetividade é a realidade, a correspondência com a realidade, é a coerência. Não vai mudar.
A pós-verdade é muito bonita em certas elaborações, para aplicar certas conveniências humanas, mas a vida não é feita de pós-verdade, mas da verdade. A verdade. E é assim que a palavra de Deus olha as coisas. Mas aí está, então, a pós-verdade dominando, e qualquer afirmação aceita pela mentalidade cultural, que se consiga impor a mentalidade cultural, se torna verdade ou pós-verdade, é o que se crê, o que se fala. E ai daquele que falar o contrário. Ai daquele que falar a realidade não é assim. Será escorraçado tanto quanto possível. E aí nós vamos ter então isso sendo aplicado ao quê? Ao gênero, ao matrimônio. Gênero e matrimônio totalmente afetados por essa nova visão da pós-verdade. E aí pode ser, então, heterossexual, pode ser homossexual, pode ser poliafetivo. Já o movimento na direção de pets se tornarem filhos, como um filho humano é. Já há ação nessa direção informalmente, mas já há luta legal para essa direção. E as pessoas acabarão um dia ainda, se continuar assim, a ter uma certidão de filho para o seu pet, como ele tem para o filho gerado pela esposa. E, se o mundo continua mais um ano nessa direção, vai então, consequentemente, haver um matrimônio legal entre dois gatos, por exemplo. Alguns riem, mas isso tudo é justificado com essa verdade. Eu sei que pode soar engraçado para alguns, mas é muito sério, porque se a âncora é a que estão adotando, tudo isso é uma questão de tempo e de esforço. O aborto é a mesma coisa. Quando pode-se eliminar uma criança e não se pode eliminar uma criança? Aqueles que entendem que combos e anomames, mesmo homens de ciência, se nasceu com algum problema, deveria ser eliminado, mesmo após o parto. Isso está em discussão em algumas cabeças, de universidades, de gente de pensamento. Porque a pós-verdade domina não mais a correspondência com a realidade, não mais a coerência de afirmativas, não mais a viabilidade existencial, não mais, não mais. Então aí está o nosso novo dia, novo tempo. Você percebe a questão da âncora, da referência, para onde se olha. É a própria cultura, a mentalidade dominante, o que define o que é verdade e o que não é verdade. Ou, primeiramente, é a palavra de Deus, a revelação que define a verdade e o que não é verdade. Particularmente, quem é o ser humano, o que é a vida dele, e aí o matrimônio. Palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus começa com a criação. Com a criação. Isto é, primeiro, Deus, Criador, a criação. Isto é basilar, é onde devemos começar. Não depois, lá na frente. Por isso que temos que tomar cuidado de quando nós discutimos a sociedade, o caminho dela, não começarmos discutindo na economia. A economia é importantíssima, tem tudo a ver com o ser humano, sim. Mas ainda é secundário. A primeira questão é, qual é a âncora? Deus. Então, se é Deus, a âncora envolve a criação. Então, a âncora envolve a criação do ser humano criado na imagem e semelhança de Deus, conforme a revelação, a palavra de Deus, ou não. Aí é que está o começo de tudo, o mais importante. Jesus se volta para a palavra e ele se volta para onde? Para a criação. No princípio, Deus os fez. Deus criou o homem e mulher à sua semelhança, diferente de tudo mais no mundo. Um ser distinto, com dimensões espirituais. Um ser que então vai pensar em eternidade ou não eternidade, mas o debate não vai embora. Anseios do Espírito. Um ser que pensa em termos de justiça e amor. Esperança. Coisas que não preocupam o seu pet, nem a flor do seu jardim, nem a pedra que está naquela montanha, nem a estrela que está acima do nosso céu, por maior e espetacular que seja. Está em nós, porque essa criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus se volta então para a palavra. Jesus, a própria palavra, nos fala da palavra. E ele se volta para a criação. Para a criação. E Jesus vai falar do quê?
Já ouviu, por um acaso, alguém dizer: Jesus nunca falou sobre a sexualidade, gênero, a homossexualidade, heterossexualidade? Ele nunca falou sobre isso, não está lá nos ensinos dele. Como não? Acabamos de ler. Jesus Cristo se volta para a criação, e ao citar a criação, ele coloca o que a criação estabeleceu: gênero e matrimônio. Quem é o ser humano? Quem é ele em termos de sexo? Quem é ele em termos de gênero? E quem ele é em termos de matrimônio? O que é matrimônio? A âncora que Jesus nos traz, a referência que ele nos traz, nos dá isto. Ele é muito categórico e patente ao citar Gênesis. Quando nós pensamos, então, em matrimônio, na sua definição, precisamos aprender com Jesus Cristo. Antes de se falar em matrimônio, antes de debater matrimônio, há um antecedente, algo que vem antes, que é a antropologia, isto é, quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Pergunte na sua universidade, e você vai receber uma resposta interessante. Não vão começar com a criação, mas que tudo é um acidente. E nós somos apenas um cisco jogado no universo. E aí, então, toda a vida humana se torna inconsequente. E tudo está aí entregue ao nada, nenhum propósito, significado transcendente. Empurramos nossos anos e procuramos fazer algum sentido nos poucos anos que temos, nas incertezas, etc. E então também não há valores éticos fixos, a não ser aquilo que nós queremos crer ou aceitar, e isso pode ser mudado em qualquer tempo, em qualquer cultura e sociedade. Já falei aqui de algumas. O ser humano é este poço de química e um pouco de eletricidade, e nada mais que isto. Alguns pensadores, como Stephen Hawking, falecido poucos anos atrás, aquele astrofisicista lá da Inglaterra, muito conhecido, você deve se lembrar dele, um homem que tinha aquela doença, sistema nervoso entrando em colapso, acabou numa cadeira de roda, falando atrás de uma máquina, mas um homem muito inteligente. E ele disse: olha, o ser humano é quimicamente, eletricamente, totalmente definido, ele não tem nem escolha própria. Depende de como é que mexe a química e a eletricidade aí dentro. Criado à imagem e semelhança de Deus, tem um lado espiritual, sim, envolve muita química, envolve a eletricidade, mas óbvio envolve o espírito. Como a palavra de Deus corresponde à realidade? Como explica bem o ser humano, não é verdade? Será que eu não tenho a volição, e a volição do certo e errado, e sou responsável em cada ato meu? Ou tenho? Se eu tenho, precisa ser a criação. Porque se não for a criação, não há como sustentar isso e justificar isso. Então, tudo começa primeiro, antes de falar do matrimônio, com a antropologia. Quem é o ser humano? Jesus Cristo volta-se para o Gênesis e deixa muito claro: antropologia bíblica. Não antropologia daquela mentalidade que domina a sociedade e a cultura no momento. A mídia, as artes, ideologia, partido político, etc. Não. Antropologia segundo as Escrituras. Há uma obra de Deus e a criação. E como faz sentido, mais uma vez eu digo. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é Deus, ele não é uma faísca, uma fagulha de Deus, como diria o panteísmo da Índia, no budismo. Não é isso que a Bíblia diz. Imagem e semelhança. Simplesmente isto. Há um reflexo de algumas coisas que Deus é no ser humano, isto que dá a constituição espiritual ao ser humano, além da física. Criado à imagem de Deus. Não é mero acidente cósmico, evolucionário. E mais, antropologia, Jesus vai dizer o que? Deus os criou, homem e mulher, ponto final. A democracia, a cultura, vai caminhar para onde quer. E estabelece suas leis, seus princípios, vão viver. Mas nós, como crentes, nós que cremos na palavra,
E, inclusive, se há uma democracia verdadeira, teríamos a oportunidade de discordar do que o mundo vem a pensar hoje, pensar diferente amanhã, e podemos ficar sempre com a âncora, a referência da palavra de Deus, como Jesus Cristo fez. E a nos voltarmos para a palavra, vamos dizer, a antropologia é esta: o homem, o ser humano, homem e mulher, é criado à imagem e semelhança de Deus, por isso eles têm uma dignidade inerente neles, por isso que uma série de coisas erradas, em termos daquilo que um ser humano faz com o outro. Há uma imagem e semelhança de Deus no homem e na mulher. E Deus os criou homem e mulher. Essa é a nossa visão. O mundo faz o que quer, pensa o que quer de outro jeito. E nós conflitamos sim. E dentro de uma democracia, deveria ser totalmente aceitável isto. A palavra de Deus diz, Jesus se retorna. A palavra, homem e mulher. E aí ele está definindo sexo e gênero. O mundo pode separar as coisas. A mentalidade que vive na pós-verdade, a mentalidade que domina aí, separa, faz uma dissecação disso aí, consegue romper, etc. Mas a partir da revelação da palavra de Deus, sexo e gênero estão intimamente ligados, segundo Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, vai falar de relações naturais. Naturais, ele nem cita a primeira palavra, é natural. Essa visão antropológica rapidamente colocada aqui, que Jesus cita, corresponde à realidade, eu proponho a você. Corresponde à realidade. Até 10 anos atrás, 20, a humanidade toda por milênios viu assim as coisas. Estava todo mundo errado? A palavra de Deus parece que diz que não. Corresponde à realidade. É coerente nas afirmativas. Sim, a Bíblia vai sustentar a santidade de vida desde o ventre até a última idade. Por exemplo, para não citar outras coisas. Vai defender a palavra de Deus, o que é a justiça entre os seres humanos, porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Não importa a idade, não importa se é apenas um bebê em gestação ainda, ou um idoso, todos criados à imagem e semelhança de Deus. E é totalmente viável em termos de existência. É edificante para todos. É possível viver e se interagir. Mas aí está a antropologia. Entendido quem é o ser humano, aí pode-se conversar sobre o matrimônio. Defini-lo. Então o matrimônio é consequente. A antropologia, quem é o ser humano, é antecedente. E aí, a partir disto, então, é que vamos para o consequente, que é o matrimônio. O que é que Jesus diz? Deus uniu homem e mulher. O mundo pensa diferente. E numa democracia, a mentalidade humana vai tomar essa liberdade. Mas nós também temos a liberdade de olharmos para a palavra de Deus e dizermos o quê? É sempre heterossexual. Na nossa visão bíblica, Jesus uniu homem e mulher. Quando une homem e mulher, quer dizer que então sexo e gênero, a partir da âncora das Escrituras, a partir da referência das Escrituras, as duas coisas vão juntas sempre. Corresponde à realidade para nós. E é o que está na palavra de Deus. Não separamos. E aí, Jesus coloca muito claro o que? O casamento é monogâmico. Um homem e uma mulher, desde a criação. Se houve a poligamia, outros experimentos, e isso é uma deterioração, uma mudança. No princípio é isto, um homem e uma mulher, é o que Jesus afirma. É monogâmico. É heterossexual, segundo Jesus Cristo, segundo a criação, segundo a palavra de Deus. E vitalício, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. O contexto é a questão do divórcio, o ser humano fracassa no casamento, claro que fracassa, essa é uma outra discussão, mas quando se parte para matrimônio, não se parte com a condição do divórcio. Por isso vem o tal do morar junto, que é uma violência ao ser humano, segundo a palavra de Deus. Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e ele responde ao seu Criador pelo que ele é e pelo que o outro é, ele se joga numa aventura e um experimento sem compromisso. Eu vou morar com você e a hora que não me interessar eu caio fora. Não gosto de casamento.
a coisa fica séria demais para mim. Eu prefiro a irresponsabilidade e a inconsequência. É vitalício. Sempre entramos para o casamento com a proposta, nós vamos até o fim enquanto nós dois estivermos vivos. Eu proponho para vocês que a antropologia bíblica e a visão matrimônio decorrente da antropologia, de quem o ser humano é nas Escrituras, segundo Jesus Cristo, corresponde à realidade, é coerente até o fim, em todas as suas afirmativas, e é existencialmente viável, torna a vida viável. Não complica a vida em nenhum momento. Quando que ser um homem ou ser uma mulher complica a vida? Quando que casar-se complica a vida? Ou traz incoerências? Não, não. Segundo a visão bíblica, segundo a âncora. Não estou falando segundo a mentalidade do mundo. Aí a conclusão é outra, os caminhos são outros, as opções são outras. E dentro de uma democracia eles podem, inclusive, escolher isso, propor isto. Liberdade deles. Mas nós sabemos qual é a nossa âncora, sabemos qual é a nossa referência. Para nós, o matrimônio é definido. Nós sabemos o que é matrimônio e nós sabemos o que não é matrimônio. Porque assim como nós sabemos o que é uma galinha e o que não é uma galinha, nós não estamos apalpando nas trevas. Nós sabemos o que é o matrimônio e o que não é. Deus criou e define de forma muito clara. Que nesses dias, quando o calor da batalha é muito quente, porque infelizmente a democracia passa a ser não mais o direito à opinião, ainda que discordante, mas um empurrar de uma opinião, precisamos abraçar o calor da batalha e voltar para as Escrituras. Cuidado, se você não pensa na pressuposição, na âncora, não parte da âncora, não parte da referência primordial. E você começa a discutir matrimônio lá em cima com a cultura, sem olhar o que está embaixo. E você já entrou em confusão. Você já está começando a ser arrastado, porque você não tem os pés ancorados, seu conhecimento ancorado firmemente na palavra eterna do Senhor. E como isso está acontecendo nos nossos dias. Novamente, a cultura tem o seu lugar em nossas vidas, sim. Mas não é ela a nossa referência primordial. Ela será julgada pela palavra de Deus, pelo verdadeiro crente. Meu irmão, que nós, como igreja, jamais andemos em trevas, mas na luz da palavra. E, inclusive, sempre o matrimônio definido para nós. Jovens estão pensando em casamento. Você sabe o que é isso? Quando se pensa em fazer a cerimônia matrimonial, eu percebo sempre o entusiasmo dos noivos, se querem isso, se querem aquilo. Realmente o matrimônio é algo tremendo, maravilhoso, uma bênção do Senhor, e uma boa celebração cabe, mas eu me preocupo porque eu percebo que, em nome de certas estéticas e apegos, está esquecido a seriedade do que é o matrimônio. A minha luta é trazer isso para a realidade. E pensarmos realmente, primeiramente, o que é isso que estamos fazendo? Aquele momento quando é selado o voto, o que está acontecendo ali? Depois disso muito bem entendido, vamos aos supérfluos e às estéticas da celebração. Que o matrimônio seja sempre definido nesta igreja, no coração de cada crente aqui. Para a glória de Deus e para a bênção de nossas vidas. Vamos orar.